No contexto da análise preditiva, vamos falar sobre codificação de variáveis categóricas e ordinais. Então, nós temos diferentes tipos de variáveis e essas variáveis podem possuir diferentes escalas. A gente tem a escala nominal ou escala categórica, que é aquela que indica onde os valores dessa escala não possuem relação entre eles, tá? Então eu posso ter um data frame, um conjunto de dados, onde eu tenho nas linhas um conjunto de observações e em uma das colunas eu posso ter uma variável chamada renda. E nessa variável a gente pode encontrar os valores, por exemplo, 1, 2 e 3, onde 1 indica aposentado, 2 indica estudante, 3 indica CLT. Ou a gente pode ter inclusive esses nomes diretamente nesse data frame. Então eu posso ter nessas colunas, nessa coluna os valores aposentado, estudante e CLT, na forma de strings. Tá? Então, o que isso indica para a gente? Que não existe relação entre essas categorias. Aposentado não é maior, menor, nem melhor ou pior do que estudante, que por sua vez também não tem relação com o CLT. A gente pode ter ainda uma coluna indicando o país de origem, onde eu posso ter nas categorias Brasil, Estados Unidos ou Argentina, ou ainda eu posso ter esses valores, essas strings, esses nomes representados por números, então, por exemplo, 1, 2 ou 3, e não necessariamente um é maior, menor ou melhor do que o outro. Então, isso é uma escala nominal ou uma escala categórica. A gente pode ter também uma escala ordinal, que indica um ranking, mas não uma proporcionalidade entre esses valores. Então, é muito comum a gente encontrar, por exemplo, escalas de satisfação no trabalho. Agora, imagine que a gente tem essa escala de satisfação no trabalho em uma das colunas do meu data frame. Então, ali eu posso ter valores de 1 a 5, por exemplo, onde 1 pode significar muito pouco satisfeito, onde 5, por exemplo, significa extremamente satisfeito no trabalho, mas o 2, que seria, de repente, pouco satisfeito, e o 1, de repente, muitíssimo insatisfeito, 1 não significa ser metade de 2, ou seja, 2 não é 2 vezes mais satisfeito do que 1. Então existe um ranking, mas não existe uma proporcionalidade. Outro exemplo é o nível educacional. Então eu posso ter lá na minha coluna do meu data frame uma indicação do nível educacional da minha observação, onde, por exemplo, cada observação pode ser uma pessoa, e vai ser ensino médio, 2 graduação, 3 mestrado. Ou eu posso ter os nomes diretamente ali. Ensino médio, graduação e mestrado. E graduação eu sei que vem depois do ensino médio e mestrado vem depois da graduação. Mas graduação não necessariamente vai ser 2 vezes... não vai ter um nível educacional 2 vezes maior do que ensino médio. Então essa é a escala ordinal. E a gente pode ter também uma escala proporcional, onde o valor nessa escala indica um ranking e uma relação. Então eu posso ter ali, por exemplo, idade, renda, custo, distância, peso, demanda. Então imaginem que eu tenho um conjunto de dados, em uma das colunas eu tenho uma demanda em um dado momento. Se em um dado momento essa demanda foi de 200 unidades e no momento anterior foi de 100 unidades, eu sei que 200 é mais e é exatamente o dobro do que 100. Tá? Então aqui a gente vai ter a indicação de um ranking e uma relação. Vamos olhar isso daqui em um caso. O caso aqui é o caso do picolezeiro. Então, deem uma olhada nesse conjunto de dados que tem 10 observações e 6 variáveis ali, 6 colunas, e tentem pensar agora quais dessas variáveis são variáveis categóricas, quais escalas essas variáveis fazem uso de quais escalas? Escalas categóricas, escalas inteiras, escalas ordinais ou escalas proporcionais, tá? Para a gente fazer esse julgamento, a gente precisa primeiro entender o que esses valores em cada uma dessas colunas indicam. Então a gente tem que ir atrás de informação, tá? E entender os dados primeiro. Então, observação aqui para a gente representa um dia de vendas de picolés nessa rotina aí do picolezeiro, tá?
Bairro indica o local onde o picolezeiro passou a maior parte do dia. Então a gente tem aqui 4 nomes de bairros, onde um, por exemplo, é Centro, 2 significa Costa Azul, 3 Bosque e 4 Marileia. A gente tem também o tipo de dia, vai indicar se foi feriado ou não, então dia normal ou feriado. A gente tem também clima, que indica o clima com relação à limpeza do céu, então chuva forte, chuva fraca, nublado e céu limpo, tá? Sendo que esse último é preferível e o primeiro menos desejado. A gente tem humor, vai indicar em uma escala de 1 a 5 o humor do picolezeiro no dia que ele realizou aí as vendas dele, sendo 1 muito triste, 5 muito feliz. Nós temos a temperatura, então é a temperatura média no período de venda de picolés em graus Celsius, ou seja, se o picolezeiro ficou das 8 da manhã até as 6 da tarde vendendo picolé, é a temperatura média nesse intervalo. E por último, a gente tem as vendas, que são dadas aí em unidades de picolé vendidas naquele dia. Então, talvez no primeiro olhar, se a gente não tivesse interpretado os dados, a gente falaria que de repente bairro ali parece ter uma escala, né? Vamos dizer assim, com um ranking entre as alternativas. De repente a gente julgaria aí que um bairro é melhor que o outro. A gente nem entenderia o que essa variável está falando. Tipo de dia, de repente a gente julgaria aí como categórico olhando. Clima também parece ser categórico, um tanto de palavra. Humor, pô, aí já tem cara de ranking, então de repente seria ordinal. Temperatura e vendas, pô, aí é uma escala proporcional. Bom, a gente poderia ter feito isso, mas não necessariamente essa seria vamos dizer assim, a interpretação correta dos dados. Aqui a gente tem uma escala proporcional para temperatura e vendas, a gente tem uma escala ordinal para clima e humor, existe uma ordem entre as categorias em clima e humor, e existe uma escala nominal ou uma escala categórica para bairro e tipo de dia. Tá? Então, olhem só, não necessariamente porque eu tenho números que eu vou ter sempre uma escala proporcional ou uma escala ordinal, tá? E não necessariamente quando eu tenho palavras, eu tenho strings, eu vou ter uma escala nominal ou uma escala categórica. Então a gente precisa entender os dados para poder fazer esse tipo de constatação sobre as escalas das variáveis que eu estou utilizando. Legal? Bom, nem sempre eu vou conseguir utilizar essas variáveis da forma que elas nos são apresentadas. Então eu tenho que passar essas variáveis por encodings, tá? E esses encodings consistem na substituição dessas palavras ou dos números previamente atribuídos por uma outra representação numérica que faz mais sentido para as minhas aplicações em análise preditiva. Tá? E aí, essas variáveis que a gente produz, muitas vezes elas vão conseguir gerar mais informação para os modelos que eu estou tentando treinar, que pode ser, por exemplo, um modelo de aprendizagem de máquina. Nós temos 3 métodos mais utilizados para encoding de variáveis categóricas ou variáveis ordinais, e esses métodos são o one-hot encoding, categorical encoding, tá? Ou target encoding. A gente pode chamar esse one-hot encoding aí de nominal encoding, tá? Na verdade, a gente chama de one-hot encoding, mas a gente está fazendo um encode de uma variável nominal. A gente pode ter também o categorical encoding, que a gente pode chamar também, por exemplo, de ordinal encoding ou integer encoding, e o target encoding, que uma das formas mais comuns de target encoding que a gente tem é o mean encoding, tá? Pensem aí no exercício, para a gente fixar o que a gente viu até agora. Pausem o vídeo e vamos adiante. Então a resposta aqui seria a resposta E, nenhuma das anteriores. Para esse e para os próximos exercícios de verificação de aprendizado, todas as informações vão estar na parte anterior
ao exercício, ou seja, vão estar no vídeo até aquele momento que o exercício é apresentado, tá? Bom, então para a nossa agenda de hoje, a gente vai falar sobre One-Hot Encoding, a gente vai ver a teoria sobre esse tipo de método de codificação. Depois a gente vai falar sobre Categorical Encoding. Vamos falar sobre Target Encoding, vamos entender esses 3 tipos de encoding aí. E depois eu vou deixar para vocês um notebook em Python todo explicado como que a gente realiza o encoding desses tipos de variáveis usando uma linguagem de programação, aqui no caso Python. Então a gente vai ver tanto o One-Hot Encoding, quanto o Categorical Encoding, quanto o Target Encoding. Legal. Vamos então falar primeiro aqui sobre o One-Hot Encoding, tá? Então, o One-Hot Encoding ele consiste aí na codificação de cada variável categórica em um conjunto de variáveis booleanas. Ou seja, é uma variável dummy que toma como valores 0 ou 1. Então, a gente vai indicar se aquela categoria está presente ou não naquela observação que eu estou analisando. Então, vamos pegar aqui o caso de novo do picolezeiro, tá? Imagina que aqui eu tenho uma data. Na verdade, vamos pegar o caso da fábrica de picolés, até melhor. Então, a gente tem aqui a data, a gente tem demanda por picolé naquela data, e a gente tem uma terceira coluna indicando para a gente o país onde foi feita, onde aquela demanda foi constatada. Tá? Então a gente tem aqui Brasil, Estados Unidos e Colômbia. Percebam que na primeira coluna data, as 3 primeiras observações são referentes ao dia 1º de fevereiro. Tá? Uma observação para cada um desses países. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer o One-Hot Encoding dessa variável categórica. Olhando aqui, eu percebo que demanda é uma variável proporcional, então não tem como eu utilizar um One-Hot Encoding nela, porém país me parece uma variável categórica. Então vamos aplicar o One-Hot Encoding nela. Então como que ficaria? Eu criaria uma coluna para cada uma dessas variáveis, tá? Então eu teria ali, ó, país Brasil, país Estados Unidos e país Colômbia. Percebam que eu estou mantendo o nome original da variável seguido por underline mais o nome da categoria. E aí eu vou atribuir 1 para país Brasil quando eu tiver Brasil naquela observação. Percebam que na primeira observação país Estados Unidos e país Colômbia estão zerados. Por quê? Naquela observação eu não tenho essa categoria ocorrendo. O que já é diferente das observações 2 e 3. Na 2 ocorre os Estados Unidos e na 3, Colômbia. Então, eu faço esse jogo com as categorias. Eu transformo as categorias em colunas do meu dataframe e eu indico com 1 e 0 se aquela categoria ocorreu ou não. Beleza? Agora, na prática, pessoal, o que acontece? Se a gente olhar ali país Brasil, país Estados Unidos e país Colômbia, quando país Brasil é 0 e país Estados Unidos também é 0, automaticamente eu tenho o país Colômbia ocorrendo. Então, se eu tenho, por exemplo, peguem apenas as 2 colunas ali indicando país Brasil e país Estados Unidos. Se eu tenho 1 em país Brasil e 0 em Estados Unidos, com essa combinação, eu sei que aquela demanda é do Brasil. Se eu tenho 0 no Brasil e 1 nos Estados Unidos, eu sei que aquela demanda é nos Estados Unidos. Porém, se eu tenho 0 no Brasil e 0 nos Estados Unidos, eu posso concluir que eu tenho ali uma demanda na Colômbia. Então, não necessariamente eu preciso ter essa última coluna. E isso, de fato, é o que acontece quando a gente faz esse tipo de codificação. Então, quando a gente usa o One-Hot Encoding, é uma prática muito comum a gente criar K-1 variáveis, onde K é o número de categorias na variável que está sendo codificada. Então, aqui no nosso caso, a gente tem 3 categorias, então eu crio 2 colunas adicionais, tá? Por que a gente faz isso?
A gente não precisa criar uma dimensão adicional, uma coluna adicional nos nossos dados, tá? E a gente também evita alguns probleminhas, como, por exemplo, a colinearidade, que é eu ter duas variáveis altamente correlacionadas, e também a inserção de informações redundantes, tá? No nosso conjunto de dados. Então aqui a gente tem o One Hot Encoding, tudo bem? Agora, a gente precisa ressaltar uma coisa. Vamos dizer assim, não é uma regra que sempre vai ser melhor a gente criar k-1 variáveis dummy. Em alguns casos, a gente pode criar k variáveis dummy, tá? Então, por exemplo, quando a gente está usando algoritmos preditivos baseados em árvore, é muito comum a gente utilizar, por exemplo, k variáveis, tá? Já que esses algoritmos desse tipo, não consideram todas as variáveis de um conjunto de dados ao mesmo tempo. Então, como a gente faz o uso de pequenas porções de conjuntos de dados, de variáveis em cada descida da árvore, por exemplo, de repente o nosso modelo pode ficar até melhor usando k variáveis dummy, tá? Quando a gente também estiver selecionando, utilizando algoritmos recursivos para seleção de variáveis, que é aqueles que fazem uma avaliação das variáveis uma por vez, é muito comum a gente também deixar k variáveis dummy, tá? E também quando a gente quer dar uma olhada nas variáveis geradas e determinar a importância de cada uma dessas categorias individualmente. Então eu tenho as categorias do meu relacionadas aí com a minha variável e eu quero determinar a importância de cada uma dessas categorias para o meu modelo que está sendo criado, tá? Então, normalmente a gente usa k-1 variáveis dummy, mas não necessariamente a gente vai usar k-1 variáveis dummy sempre. Bom, essa técnica possui também algumas vantagens. Então, primeira vantagem, ela não faz considerações sobre a distribuição das categorias, né, da nossa variável categórica, a gente não se importa muito com isso. Ela mantém toda a informação das variáveis categóricas, então a gente representa bem o que está acontecendo ali na nossa variável representada por várias categorias, utilizando aí o One Hot Encoding, criando várias colunas adicionais, e ela também tem uma boa aderência para a utilização em modelos lineares. E ela também vai ter algumas limitações. Primeira grande limitação, que é um problema, ela aumenta o espaço de variáveis, ela aumenta a dimensionalidade dos dados. Então, imaginem que eu tenho uma variável com 1000 categorias. Eu vou criar 999 colunas adicionais. E isso daí pode ser problemático quando a gente trabalha com muitas variáveis, né, categóricas ou variáveis com muitas categorias, porque a gente pode aumentar demais o tamanho desse nosso data frame. E aí a gente pode ter aí cair na tal da maldição da dimensionalidade, tá? Outra coisa, ela não adiciona informação adicional durante a codificação. Então, a gente não cria informação durante a codificação. A gente faz uma codificação, vamos dizer, a gente olha para uma situação e a gente descreve aquela situação de outra forma, porém a informação contida ali continua sendo a mesma, tá? E a gente também pode acabar criando muitas variáveis dummy idênticas, o que pode acabar introduzindo também informação redundante para o nosso conjunto de dados. Bom, para trabalhar com One Hot Encoding em Python, nós temos algumas bibliotecas que nos ajudam isso. A primeira biblioteca, que talvez seja a biblioteca mais comum, é a biblioteca Pandas, tá? Porém, aqui a gente tem algumas vantagens e desvantagens. Primeiro, é uma biblioteca rápida, é bem rápido fazer o One Hot Encoding usando Pandas. Um problema é que ela não armazena, ela não aprende essas categorias que a gente vê, por exemplo, nos conjuntos de treino. Então imagina, eu divido os meus dados em treino e teste, eu crio as categorias no meu conjunto de treino, por exemplo, e lá no teste, vamos supor que aparece uma categoria
que não foi visto durante o treino. Então, essa biblioteca Pandas não vai conseguir lidar com isso, tá? E além disso, a gente pode ter aí números diferentes de dummies, né? Para os conjuntos de treino e teste. Isso é uma consequência dela não conseguir lidar com categorias não vistas, tanto no treino quanto no teste. Bom, para contornar isso, nós temos outras bibliotecas. As 3 bibliotecas mais comuns são a biblioteca Scikit-learn, a Feature Engine e a Category Encoders. Tá? Essas 3 bibliotecas, elas funcionam de maneira muito semelhante, e aí a gente usa um transformador. Tá? Ele é o mesmo transformador em todas as 3 bibliotecas, que é o One Hot Encoder. Então aqui, o que a gente faz? A gente configura esse transformador, depois a gente ajusta esse transformador aos nossos dados, depois a gente transforma os dados e aí a gente vai ter essas categorias codificadas. E aqui a gente vai lidar, por exemplo, com categorias não vistas. A gente consegue lidar com esse tipo de situação. Pensem no exercício. Pausem o vídeo. E vamos lá. Então, outro tipo de codificação que a gente tem vai ser o Label Encoding, tá? A gente também conhece o Label Encoding por Ordinal Encoding ou Integer Encoding. E aqui, esse tipo de codificação consiste na substituição de categorias por dígitos de 1 a n, ou de 0 a n menos 1, tá? Dependendo aí da implementação, onde o n é o número de categorias distintas de uma variável. Então, vamos voltar naquele exemplo lá do país, tá? Então, eu tenho lá Brasil, Estados Unidos e Colômbia, e eu vou utilizar aqui o Label Encoding e vou transformar, por exemplo, ali, Brasil em 1, Estados Unidos em 2 e Colômbia em 3. Tá? Então, eu posso atribuir esses valores de forma arbitrária, tá? Ou eu posso atribuir um valor para um tipo de categoria, outro valor para outro tipo de categoria. Tá? O que acontece aqui, tá, pessoal? Esse tipo de codificação, ela é bem mais rápida. Então eu crio aqui uma coluna só. Ela também é mais rápida para rodar nos modelos, porque eu vou ter menos variáveis, eu vou estar lidando com menos variáveis na hora de treinar e realizar previsões. Então, muitas vezes, isso aqui acaba sendo uma alternativa para a gente fazer alguns benchmarks rápidos com os dados, para a gente benchmarks com os métodos de aprendizagem de máquina, para a gente ver ali, de repente, qual método que está dando o melhor ajuste para os meus dados. Então, é uma boa primeira opção de codificação, tá? Qual que é o problema aqui? Quando eu coloco 1, 2 e 3 ali para Brasil, Estados Unidos e Colômbia, percebam que não existe proporcionalidade entre esses valores, então não necessariamente Estados Unidos vai ser 2 vezes melhor do que o Brasil, mas eu sei que Colômbia vem depois dos Estados Unidos e Estados Unidos vem depois do Brasil. Então a gente meio que cria um ranking. Tá? E não necessariamente é isso que a gente quer transmitir para o nosso modelo. Bom, então essa técnica vai ter algumas vantagens e algumas desvantagens. Então, vantagem, primeiro, que é muito rápido de implementar. Não só implementar o método, ele é rápido para a gente rodar depois também, porque a gente não aumenta o número de colunas no nosso conjunto de dados. Tá? Ele também não expande o espaço de variáveis, que está relacionado aí com o primeiro, tá? Então a gente não cria essas colunas adicionais e a gente pode trabalhar bem com esse tipo de encoding com algoritmos baseados em árvore, tá? Por mais que não exista que a gente não queira transmitir um ranking entre as alternativas, os algoritmos baseados em árvore eles conseguem contornar essa situação bem. Tá? Mas a gente também vai ter algumas limitações. Então, ele não adiciona informação extra durante a codificação,
Também não é de fácil utilização com modelos lineares, porque a gente não tem proporcionalidade aqui, tá? E não lida também automaticamente com novas categorias no conjunto de teste. Então a gente tem que pensar nisso antes de usar esse tipo de codificação. Aqui a gente também consegue implementar label encoding com as bibliotecas scikit-learn, Feature Engine, Category Encoders em Python, tá? E a gente vai usar aqui o transformador Ordinal Encoder. E a gente vai seguir um processo parecido com o One-Hot Encoding que a gente falou anteriormente. Então a gente primeiro vai usar o método fit. Então a gente ajusta, aprende as categorias dos conjuntos de dados, depois a gente transforma esses valores e a gente também vai ter a opção aí de codificar categorias que não foram vistas. Pensem no exercício, pausem o vídeo. Vamos adiante. Vamos falar agora sobre Target Encoding. Então a gente conhece Target Encoding como Min Encoding também. E de fato o que acontece é que o Min Encoding é o tipo mais comum de Target Encoding. Então o Target Encoding consiste na substituição de categorias pela média dos valores assumidos pela variável dependente quando aquela categoria ocorre. Então observem que estou dando uma definição para vocês pensando em uma variável dependente ou no target como sendo uma variável numérica, uma variável proporcional, tá? Onde eu consigo extrair ali uma média. Porém, se a gente estiver trabalhando com modelos de classificação e não necessariamente com modelos de regressão, esse encoding vai ser feito por meio da substituição das categorias, tá? Pela probabilidade condicional de ocorrência de uma dada categoria, tá? Bom, voltando aqui para a regressão. Então, esse método ele utiliza os parâmetros dos dados, tá? E a gente precisa ter bastante cuidado com o tal do Look-Ahead Bias. Vou explicar para vocês o que seria esse Look-Ahead Bias aqui. Então, imagina que eu tenho lá os nossos dados para o caso da venda de picolés. Então, primeiro coluna a data da venda, a data trazendo ali para a gente a demanda, né? A demanda por picolé e o país na terceira coluna. Lembrando que demanda não necessariamente significa venda, tá bom? Então eu consigo colocar esses dados num gráfico, onde esse gráfico vai do dia 31 ao dia 3, que é a demanda que foi realizada, tá? Então é o que de fato ocorreu. E do dia 4 para frente seriam previsões. Então vamos pegar o Brasil aqui em laranja e vamos colocar isso no gráfico. Então tá lá como que a minha demanda evoluiu nesse período. E a gente também tem a demanda evoluindo para Colômbia. Aqui eu estou pegando o caso só do Brasil e Colômbia, tá? Então como que eu faria o Target Encoding para esse conjunto de dados? Bom, eu vou pegar a demanda média do Brasil, então eu somo lá 205 com 250, com 180, com 239 e vou ter 218,5 unidades demandadas por picolé. E eu faço cálculo semelhante para a Colômbia, obtendo 162,7. E o que eu faço agora? Eu vou substituir Brasil no meu data frame da esquerda, percebam onde está escrito Brasil e onde está Colômbia, eu vou substituir essas categorias pelas médias. Então, onde está Brasil, eu vou colocar 218,5 e onde está Colômbia, eu vou colocar 162,7. Então, isso daí é o tal é o Target Encoding na sua forma mais simples, tá? Porém, percebam uma coisa. Quando eu calculo essa média, tá? Então, pensem ali no 205, no 250, no 180 e no 239 do Brasil. Essas demandas estão sendo feitas em momentos diferentes
no tempo. Porém, aqui eu já estou tirando a média de todo mundo. Então, é como se o 250 ele já soubesse da demanda ocorrendo lá no 239. É como se no dia 1º de fevereiro eu já soubesse da demanda no dia 3 de fevereiro. Percebem isso? Então, isso aqui é o tal do look-ahead bias. Eu tenho aqui um viés onde eu estou contando para as minhas observações passadas o que já acontece no futuro. Então, isso daqui pode levar a gente a algum tipo de overfitting quando a gente estiver treinando o nosso modelo. Legal? Eu posso colocar aqui no nosso gráfico também as médias que a gente obteve. Então, percebam que mesmo no futuro, eu já sei que eu quero tentar prever, por exemplo, a demanda por picolé no dia 4, mas eu sei que eu vou tentar fazer essa previsão para Brasil e para Colômbia. Então eu já faço também, nas minhas observações futuras, essa substituição da variável categórica pelo valor que foi codificado, tá? Então, só tomar cuidado com esse tipo de abordagem, porque ela não existe aqui vazamento de informação, né, entre os conjuntos de treino e teste. Percebam que treino e que o conjunto de teste ele pega a média que vem lá do conjunto de treino, tranquilo. Então o treino, quando eu calculo essa média, eu não uso nenhuma informação das observações futuras que eu estou tentando prever, tá? Porém, eu tenho esse tipo de vazamento dentro do próprio conjunto de treinamento, onde a observação que ocorre no dia 1º é como se ela soubesse o que vai acontecer no dia 3, que é a nossa última observação que faz parte do conjunto de treino. Então isso daqui pode levar a gente a algum tipo de overfitting aí no treinamento principalmente se for uma série temporal. Legal, para contornar isso, a gente tem algumas alternativas. Uma delas é calcular a média de maneira expansível ou calcular a média cumulativa. Vou mostrar para vocês como que isso funciona, tá? Vamos pegar aqui ainda a venda de picolés. Agora eu vou pegar só o caso do Brasil. Então, nessa tabela, eu tenho as observações de 1 a 6 no Brasil e eu tenho ali a demanda em cada um desses dias, a demanda relacionada a cada uma dessas observações. Eu dividi aqui o meu conjunto de dados em treino e teste, então tem um treino aqui em laranja, o teste em azul. Vamos colocar isso daí num gráfico indo do dia 28 de fevereiro até o dia 5 de março, tá? Então eu vou ter o meu conjunto de treino em laranja e o meu conjunto de teste em azul. Vamos fazer aqui a primeira codificação, o target encoding, da forma mais simples, que é a forma que a gente fez anteriormente. Então, como que ficaria? Eu somaria as minhas demandas para o conjunto de treino, então eu teria 100 mais 105, mais 150, mais 165, dando 130 de média. E aí eu substituo esse 130, onde aparece Brasil, tanto no conjunto de treino, quanto no conjunto de teste. Qual que é o problema aqui, tá? A minha observação número 2, quando ela ocorre, ela só conhece a demanda de 1. Ela não conhece a demanda de 3 nem 4. Quando a observação 4 ocorre, ela só conhece a demanda de 150, 105 e 100. Então, quando eu coloco 130 como média para a observação 2, por exemplo, é como se a 2 estivesse já olhando para frente. Então, aqui a gente vai ter o look-ahead bias dentro do nosso conjunto de treinamento. Tá? Ali no gráfico, a gente pode representar essa média como 130 para o conjunto de treino e também para o conjunto de teste. Legal. Agora, vamos calcular essa média de forma cumulativa, tá? Como que a gente faz isso? Então, observem aqui na última tabela que eu coloco para vocês. Então, quando ocorre a observação 1, tá? Ela não conhece nenhuma média anterior, porque não tem
histórico, tá? Quando acontece a 2, ela vai fazer a média de todas as observações que vieram antes dela. Então, quem veio antes de 2? Só um. Por isso que a média vai ser 100. Quando ocorre 3, eu tenho duas observações anteriores. Eu tenho a observação 1 e eu tenho a observação 2. Então, qual foi a demanda em 1? Foi 100. A demanda em 2 foi 105. Somo 100 com 105, divido por 2. Me dá 102,5, tá? Então, essa vai ser a codificação para a categoria país na observação 3, 102,5, que é a média das demandas que ocorreram em todas as observações anteriores à observação 3. Já na observação 4, quem que ocorreu antes de 4? 1, 2 e 3, ou seja, 100, 105 e 150. A média desses caras aí vai ser quanto? 118,33. E aí olha só que interessante, em 5 está no futuro, mas eu sei quanto que veio antes. Então eu vou somar 100 com 105, com 150, com 165 e dividir esses valores por 4, que vai me dar 130, tá? E aí o que eu faço? Eu observo qual foi, tá? Eu sei qual foi essa demanda depois, quanto que a demanda se consolidou no futuro. Então, eu vou saber, por exemplo, que vai ser 155, tá? Eu posso chegar nesse 155, por exemplo, por meio de uma previsão, tá? E aí eu calculo de maneira recursiva quanto que vai ser a codificação do país, dessa categoria Brasil, na variável país, também para a data de 5.2, baseado nesse valor de 155, que pode ser uma previsão. Então, aqui no caso, vai dar 135, que é o somatório de 100, 105, 150, 165 e 155, dividido por 5. Então, aqui a gente tem também um tipo de target encoding, mas usando a ideia de média cumulativa ou média expansiva. O que é legal disso? A gente não tem o look-ahead bias dentro do nosso conjunto de treinamento e também a gente não vai ter isso para o nosso conjunto de teste. Olhando isso aqui num gráfico, percebam como fica diferente do target encoding na sua forma mais simples, tá? Então, o que a gente precisa saber desse tipo de codificação, dessa última aqui que a gente fez? Não necessariamente a gente vai ter isso pronto em uma biblioteca, tá? Então, o one-hot encoding, o ordinal encoding e o target encoding da forma mais simples a gente encontra nas bibliotecas. Essa forma de codificação a gente não vai ter e a gente vai ter que fazer esse tipo de implementação. Nada difícil, nada traumático, é só criar um modelo cumulativo dos dados. Pensem no exercício, pausem o vídeo. E vamos adiante. Bom, pessoal, então isso daqui era o que eu pretendia passar para vocês, tá? Então, existem aí diferentes formas de a gente codificar as variáveis categóricas e ordinais. A gente tem o one-hot encoding, de fácil implementação, trabalha bem com modelos lineares e pode expandir consideravelmente a dimensionalidade dos dados. A gente tem o ordinal encoding, que ele é de implementação bem mais rápida, mas nem sempre vai bem com modelos lineares e não expande aí a dimensionalidade dos dados. O target encoding não aumenta a dimensionalidade dos dados e adiciona informação extra durante a codificação. Porém, na sua forma mais simples, pode gerar o look-ahead bias e overfitting dos dados de treinamento. Já quando a gente está falando de séries temporais, a média cumulativa ou expandida parece ser uma abordagem interessante. Quando que eu uso um ou quando que eu uso outro? Vai de caso a caso, mas tudo começa com aquela análise inicial dos meus dados, para entender que tipo de dado que eu tenho nas mãos. Então, é o primeiro grande desafio nosso é aquela avaliação das escalas. Se eu tenho, na verdade, uma escala categórica, se eu vou ter uma escala ordinal ou se eu vou ter uma escala proporcional. Então, o entendimento dos dados, ele vai ser, de repente, aí a parte mais difícil nesse tipo de codificação.
Vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo um notebook, que são os laboratórios, mostrando para vocês de forma bem explicada como que a gente faz todas essas codificações que eu falei para vocês nessa aula, tá? E nos encontramos, façam essa... eu sugiro que rodem esse notebook no computador de vocês, entendam e também, se possível, rodem todas essas transformações para um conjunto de dados diferente daquele que eu estou exemplificando para vocês. Rodem para um exemplo de vocês. Assim vocês vão fixando o conteúdo e vão entendendo como implementar esse tipo de ferramental em Python. Ficamos por aqui e nos vemos numa próxima oportunidade.